Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. É um prazer estar sempre com você. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Olha, mês de agosto, mês da família. Que bom, né? Olha o Papa Leão XIV com uma família. Pai, né? Aqui deve ser o filho, aqui é a mãe. E o Papa aqui. Que bacana, né? É o mês das famílias. E cada igreja realiza a sua Semana da Família. Bem, neste vídeo, a liturgia referente ao dia 25 de agosto de 2026, terça-feira, 21ª semana do tempo comum, no ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com este lenço no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico. Olha, pode ser a missa comum, cor verde, porque a missa pode ser a escolha do presidente da celebração. Ele pode homenagear São Luís de França, memória facultativa, neste caso a cor é branca. Ou pode homenagear São José de Calazans, presbítero, memória facultativa também, e a cor é branca. Eu estou com verde, estou na missa comum. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1º ao 3º-A, e do 14 ao 17. Irmãos, no que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus, nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, o Salmo de resposta, é o 95 na Bíblia Vulgata ou 96 na Bíblia de Jerusalém. Vamos aos versículos 11 ao 12a, 12b ao 13, refrão 13b. O Senhor vem julgar nossa terra. Repitamos, o Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. O Senhor vem julgar nossa terra. E exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Repitamos, o Senhor vem julgar nossa terra. Agora vamos ao Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 23, versículos do 23 ao 26. Vamos aclamá-lo primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, de erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo com o prato por fora. Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, gestos de devoção, práticas piedosas, segundo a revista Deus Conosco, cerimônias e ritos, obras de mortificação e ascese, tudo isso pode ter valor e ser manifestação de verdadeira vida religiosa e cristã, desde que não sejam meramente exteriores, mas nascidos de atitudes interiores, de entrega nas mãos da Trindade e de união com os irmãos, nascidas de um comprometimento real com Jesus e suas propostas, desde que sejam atitudes carregadas de caridade e de misericórdia. Rito por rito não é do agrado de Deus. Bem, aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia, eu encontrei outra exegese. Vamos lá? Mateus 23, é o capítulo, versículos do 23 ao 26. Vejamos o que diz aqui. O contexto desse evangelho é o longo discurso de Jesus contra os escribas e fariseus, que ocupa todo o capítulo 23 do evangelho de São Mateus. O evangelista recolhe e sistematiza palavras pronunciadas por Jesus pela tradição cristã, conservadas, graças à polêmica antifarisaica. São Jerônimo diz que as palavras de Jesus contra os fariseus estão conservadas no Evangelho, visando aos fariseus de hoje, que somos nós. De fato, em nós, em maior ou menor número, com maior ou menor consciência, mora um fariseu. Olha aí que diz São Jerônimo. Aquele ai de vós que abre a invectiva de Jesus soa, à primeira vista, como condenação, mas na verdade exprime a dor de Jesus pela posição equivocada em que os fariseus se acham e o seu desejo de tirá-los dessa posição, ainda que isto lhe custe a oposição desses homens da lei, justos da própria justiça, arrogantes diante dos outros, prepotentes diante de Deus. O judeu praticante dispunha dos 10 mandamentos e da Torá para viver a aliança com Deus. Ele tinha que se haver, como aliás também nós, com toda uma abundante interpretação da lei, uma exegese por parte dos escribas, que ia se avolumando e se detalhando em minúcias com as quais eles se deliciavam, enquanto o povo sofria em sua consciência e em seu dia a dia. Olha, nesta parafernália de interpretações, de exegeses e aplicações também, 2 riscos eram constantes. Tudo parecia ter o mesmo peso e valor, ou o acidental e secundário ganhava um destaque tal que acabava sendo mais importante que os grandes princípios. Não se percebia mais qual é o mandamento mais importante da lei, não se sabia mais quem é o meu próximo. As relações fundamentais tinham sido transtornadas e substituídas por picuinhas.
Os parágrafos e as alíneas tinham se tornado mais importantes que o enunciado principal. E o enunciado principal substituíra o espírito e a finalidade da lei. O ser humano é exterior e interior. Tem dentro e fora, né? O ser humano. E essas duas dimensões não podem ser destruídas nem subvertidas. São destruídas quando se pensa só com o interior, espiritualismo, ou só com o exterior, o materialismo, exterior. São subvertidas quando o exterior não brota do interior, que lhe dá unidade e sustentação, quando o fora e o dentro não estão coordenados, cada um orbitando como nave sem rumo. Jesus, sem modificar nem negar as diversas dimensões do ser humano e de sua vida, tudo unificou no mandamento do amor, que dá centro à lei, o lado objetivo, e na relação com o pai e os irmãos, que dá um centro ao ser humano, o lado subjetivo, concentrando-o no pai e nos irmãos. Olha, interpretação meio filosófica, né? Teológica também. Bem, agora é hora dos santos. São Luís, rei de França, é santo do dia 25 de agosto. Ele foi filho de Branca de Castela, realizou de modo extraordinário a imagem ideal do rei cristão. Teve 11 filhos que educou piedosamente, defendeu a fé, exerceu a justiça, amou os pobres e praticou a virtude mesmo nas piores adversidades. Foi amigo de São Tomás de Aquino, fez construir a famosa igreja para guardar a coroa dos espinhos de nosso Redentor. Ele contraiu a peste na Tunísia durante uma cruzada e lá morreu. São Luís de França, hein? Que história. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, esse padre fez muitas pesquisas sobre santos. É parecido mais ou menos comigo nessa questão, né? Que eu também gosto de fazer pesquisas sobre os santos. Então, ele fez uma pesquisa e disse o seguinte: Luís IX, né, o Luís de França, ele nasceu no dia 25 de abril de 1215. Era filho de Luís VIII e de Branca de Castela. Ambos piedosos e zelosos que o cercaram de cuidados. Trataram pessoalmente da sua educação e formação religiosa. Foram tão bem-sucedidos que Luís IX se tornou um dos soberanos mais benevolentes da história, um fervoroso cristão e fiel da igreja. Com a morte prematura do rei, né, a rainha assumiu o poder, pois Luís IX era muito novo para governar. Com zelo maternal, manteve o filho longe de uma vida de depravação tão comum nas cortes. Luís, mesmo jovem, possuía as virtudes que o levaram à santidade. Quais são as virtudes? A piedade e a humildade. Em 1235, Luís casou-se com Margarida de Provença, uma jovem princesa que, assim como ele, cultivava grandes virtudes. Coroado rei, ele governou com justiça e solidariedade. Com o auxílio da rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os pobres, órfãos, velhos e doentes. Acometido de uma grave doença, em 1245, Luís IX quase morreu. Então fez uma promessa: caso sobrevivesse, empreenderia uma cruzada para ocupar a Terra Santa. Quando recuperou a saúde em 1248, apesar das oposições da corte, cumpriu o que havia prometido. Preparou um grande exército e por várias vezes comandou as cruzadas para lá, mas em nenhuma delas teve êxito. Na última vez, quando se aproximou de Tunis, foi acometido pela peste, né, a doença da época, e aí morreu no dia 25 de agosto de 1270. São Luís IX, ou Luís de França, rogai por mim, rogai por nós junto a Cristo Jesus. São José de Calazans, presbítero, é santo do dia 25 de agosto.
Presbítero é o mesmo que padre. Ele morreu em 1648 em Roma. Foi o fundador da Ordem dos Clérigos Regulares da Mãe de Deus e das escolas pias para o ensino dos meninos e adolescentes pobres. De acordo com a pesquisa que eu fiz no blog Santos Sanctorum, José de Calazans nasceu em Petralta, na Aragônia, Espanha, e era filho de pais nobres e ricos, profundamente religiosos. Deram ao filho uma educação sólida. José distinguia-se pela caridade e espírito de oração. Grande era a influência moral que exercia sobre os condiscípulos. Tinha por ocupação predileta reunir crianças pobres para com elas rezar ou instruí-las na doutrina cristã. José estudou filosofia e direito na cidade espanhola de Lérida, recebendo o grau de doutor em direito. O pai desejava ver o filho em elevada posição social, mas ele dedicou-se ao estudo da teologia na Universidade de Valência. Vamos ver o que aconteceu logo em seguida. Para se esquivar as perseguições de uma senhora nobre e influente, ele transferiu-se para Alcalá, onde continuou os estudos. Penitenciava o corpo a fim de treiná-lo na luta contra as paixões. Em 1579, morreu numa guerra seu único irmão, Pedro. O pai quis que José voltasse para casa, mas desistiu, vendo que a proposta não era do agrado do filho. Assim, José continuou os estudos e formou-se em teologia. Mais tarde, o pai voltou a pleitear as ideias sobre casamento. O pai queria que o filho se casasse, formasse uma família, e José ficou gravemente doente. O restabelecimento foi um verdadeiro milagre, por todos atribuído à desistência do pai na questão. José, então, ordenou-se em 1585. Ordenou-se, foi ser padre. Seu desejo era viver na solidão e ele teria realizado se um amigo, o bispo de Lérida, João Gaspar de Figueira, não tivesse convencido da obrigação de dedicar o seu talento aos trabalhos na vinha do Senhor. Escreveu-lhe o bispo que era seu dever entregar-se à luta pela salvação da própria alma e as almas dos outros. Olha aí. Então, ele empreendeu uma luta muito grande, São José de Calazans aí foi fundar a Ordem dos Clérigos Regulares da Mãe de Deus e escolas pias para ensino de meninos e meninas pobres. São José de Calazans, rogai por mim, rogai por nós. São Severo é do dia 25 de agosto, santo que foi abade, governou com sabedoria o mosteiro por ele fundado na cidade de Agde, na França. São Menas de Constantinopla é santo do dia 25 de agosto, foi bispo, morreu em 552. Santo Arédio é santo do dia 25 de agosto, foi um abade, morreu em 591, fundou um mosteiro perto de Limoges, na França. São Gregório de Utrecht, abade, é santo do dia 25 de agosto. Foi discípulo de São Bonifácio, morreu em 775. São Tomás Cantelupe foi bispo e morreu em 1282, é santo do dia 25 de agosto. São Tomás Cantelupe foi culto, nobre, severo consigo mesmo e generoso com os pobres. Santa Patrícia é do dia 25 de agosto. Patrícia era descendente do imperador Constantino Grande. Nasceu no início do século VII em Constantinopla e foi educada para a corte pela sua dama Aglaia, cristã muito devota. A pequena cresceu piedosa e, apesar da pouca idade, emitiu o voto de virgindade a Cristo. Mas para manter-se fiel, teve que fugir da cidade porque seu pai, Constante II, então imperador, insistia em impor-lhe um matrimônio. Patrícia, em companhia de Aglaia e algumas seguidoras, escondeu-se por algum tempo, depois embarcaram para Nápoles, na Itália. E a história foi acontecendo, até elas se tornaram uma santa. Santa Patrícia, rogai por nós, rogai por todos nós junto a Deus. Shalom Adonai.
é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.